Já não retarde o seu crescimento, sim. Não pare de crescer. Tem pessoas que já teriam que estar em um nível alto, muito grande, na sua vida espiritual, ministerial, mas estão retardando, estão deixando o tempo passar. Sim, e Deus tem mais para você. Deus não quer que você fique aí pequeno. Deus quer que você comece a crescer, né? Faz tempo falava com uma pessoa sobre música que fazia anos tinha começado a estudar o violão, mas deixou. E diz, olha, eu se tivesse continuado estudando, se hoje já seria mestre, né? Hoje já seria um mestre do violão, faria isso, faria o outro, mas eu deixei. E esse é um princípio também para a vida espiritual, sim? Porque muitas pessoas faz 10 anos que estão na igreja, faz 20 anos que estão na igreja, mas não atingiram algo, não atingiu o crescimento, não está no ministério, ainda continua, né, como uma criança espiritual, né? Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz, porque devendo ser já mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, né? O autor, né, da carta aos Hebreus está falando isso. Vocês já teriam que ser mestres, mas ainda tenho que ensinar discipulado de novo quem é Jesus, o que fez na cruz, né? Ainda estão com esse princípio das pessoas que aceitam Jesus como se fosse o novo e não saem disso. E tem muitos princípios do reino para aprender ainda. Tem muito para avançar, para crescer, né? Jesus tem muito para te ministrar, né? Para te entregar. E muitos já teriam que ser mestres, líderes, pastores, né? Mas ainda continuam como crianças. E esta palavra chega para te desafiar, porque Deus tem mais para você. Não para que você diga, oh, Pablo está hoje falando, né? Que está falando hoje? Não, Deus tem mais para você. Deus quer que você cresça, não retarde mais o seu crescimento. Está na hora de avançar, de evoluir. Sim, Deus tem mais para você, não retarde o seu crescimento. Sim, porque você sabe o que Deus colocou nas suas mãos, os dons, os talentos que Deus colocou. E muitos ainda não usaram. Sabem o que receberam e ainda não estão usando, não estão servindo. Né? Tem igrejas que ainda não têm discipulado sequer, não têm ensinado nunca os princípios do evangelho, né? Eu falo com alguns irmãos, dizem, eu sim fiz discipulado, mas quando a gente fala, né, ler um versículo, uma oração e pronto, nada que um ensino verdadeiro, um estudo bíblico, estudos bíblicos verdadeiros da palavra de Deus. Então, deixam eles sem crescer, sem ter maturidade. Vai, faça estudo bíblico, faça estudos, medite na Bíblia, lê livros. Tem muito para você crescer, muito para você fazer. Se comece os ministérios, comece aquilo que você sabe que tem que fazer. Não seja como os hebreus que Paulo teve que vir e falar, o autor, né? Alguns dizem que foi Paulo, outros não, né? Mas o autor, vamos dizer isso, o autor da carta dos hebreus, né? Está dizendo isso, porque devendo ser já mestres pelo tempo. Ou seja, quanto tempo já faz que está na igreja? Já teria que estar aí. Tem pessoas que não podem falar alguns assuntos de doutrina porque já começa a se dividir a igreja, né? Não sabem, falam de coisas que não sabem, né? De muito argumento, pouco fundamento, e Deus quer que você tenha fundamento, não só argumento, que tenha palavra, né? Que possa falar tranquilo, que possa aprender. Primeiro se assente, aprenda e depois fale. É tempo de crescer, não retarde o seu crescimento. Vamos orar. Sim, porque Deus quer agir algo tremendo na tua vida. Está na hora de crescer. Está na hora de agir.
Sim, vamos orar. Pai do céu, te peço pela vida dos meus irmãos, para que eles possam crescer neste tempo, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, familiar. Deus, que deixem de ser crianças espirituais e comecem a ter maturidade, que estejam no nível que eles têm que estar. Deus, que não sejam como os hebreus, Deus, que já teriam que ser maestros, mas ainda eram crianças. Que eles possam crescer, meus irmãos possam crescer e entrar em um novo tempo para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amigo, amiga, lembra essa palavra, não retarde o seu crescimento, porque Deus tem muito mais para você. Muito mais para você. Por último, se esta é a primeira vez que você me escuta, te encorajo, te desafio, me procura nas redes sociais, no YouTube como Pablo de Bessa, em português, pois com certeza você vai achar uma oração, uma palavra que vai edificar tua fé na rocha que é Jesus Cristo. Deixa aí teu comentário, quero saber o que Deus está fazendo na tua vida. Tchau!